Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR. Eu sou o professor Libni e hoje o nosso tema vai ser aposto. Bom, o que é o aposto? Aposto ele é uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. O aposto ele pode ser classificado em explicativo, enumerativo, recapitulativo, resumidor, comparativo, distributivo, circunstancial, de especificação e da oração, tá? Então, essa função que ele vai exercer, tá? Junto com o substantivo, ok? O aposto, ele não pode ser reformado por adjetivo, tá? Apenas por substantivo ou pronome substantivo, ok? Bom, para nós vermos aqui um exemplo, vamos olhar aqui a oração. Primeiro, Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. A nossa expressão aqui, o pai da aviação, é um aposto que exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont. Agora nós vamos analisar a segunda opção. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Nessa oração aqui, os nossos adjetivos persistente e corajoso exercem a função de predicativo do sujeito. Ou seja, ele está atribuindo uma condição ou qualidade ao sujeito. No caso, Santos Dumont. Então, na oração 1, explica que o Santos Dumont, a quem ela se refere, não é qualquer Santos Dumont. Ele é o pai da aviação. Já a oração 2 aponta as características, as qualidades de Santos Dumont, um indivíduo persistente e corajoso. Ok? Aí nós temos os seguintes tipos de aposto. Primeiro, o aposto explicativo. Ele explica, não é, como o próprio nome diz, ou ele identifica o termo a qual se refere. Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1762. O aposto rei de Portugal, nessa oração, explica ou identifica quem foi Dom João VI, ok? Depois, nós temos aqui o aposto enumerativo, ou seja, ele enumera, ele desdobra os elementos contidos em um só termo. Por exemplo, elas só queriam isto: respeito, reconhecimento e dignidade. Nessa oração, o aposto respeito, reconhecimento e dignidade, ele enumera e desdobra o que está escrito, que está contido no termo isto. Ok? Depois, nós temos aqui o aposto recapitulativo ou resumidor. Ele resume com um só termo uma série de elementos citados na oração. Então, olha só: escritores, pintores
e escultores. Todos são artistas e representam a realidade. O aposto aqui, todos, nessa oração, resume em si os três elementos citados. Tá bom? Então, tenho ali três elementos e o meu aposto todos resumiu eles. Depois, o aposto comparativo. Ele realiza uma comparação implícita, ou seja, não direta. Então, olha só. Crianças, pássaros selvagens, nunca deixam de surpreender. Nessa oração, as crianças são comparadas no aposto a pássaros selvagens. Ok? Bom, depois nós temos o aposto distributivo. O que ele faz? Ele distribui funções, objetos, ideias, qualificações e etc. entre os elementos da oração. Por exemplo, pegue 2 pães, um para você e outro para o seu pai. Com base no aposto um para você e outro para o seu pai, nós observamos que nessa oração os 2 pães são distribuídos entre o filho e o pai. O aposto circunstancial, ele indica além da qualidade de um ser, uma circunstância, como por exemplo tempo, lugar, causa, etc. Nós temos aqui a seguinte frase: em criança, a sua vida passava mais devagar. Nessa oração, o aposto em criança mostra o quê? Uma circunstância. Que circunstância que é essa? Uma época em que a vida passava mais devagar. Além disso, o termo criança, ele também qualifica um ser, ok? Bom, depois nós temos aqui o aposto de especificação, que ele especifica, ele caracteriza o quê? Um termo genérico. Minha irmã Carolina. Nessa frase aqui, o aposto Carolina especifica a qual irmã o enunciador se refere, ok? Mas a gente não pode confundir o aposto de especificação com adjunto adnominal. Vamos ver a seguinte frase. A prosa de Machado de Assis é bastante irônica. Nesse caso aqui, de Machado de Assis não é um aposto de especificação, mas um adjunto adnominal. Isso fica claro quando você substitui de Machado de Assis por machadiana. Então, olha só, a prosa machadiana é bastante irônica, ok? Então, o adjunto adnominal de Machado de Assis, ele qualifica o substantivo prosa, certo? Depois, nós temos aqui o aposto da oração, que é o comentário sobre o fato expresso na oração ou palavra que sintetiza a oração. Então, olha só. Antes da palestra, sentiu as pernas tremerem. Indício de seu nervosismo. Assim, o aposto indício de seu nervosismo é um comentário sobre o fato indicado na oração, ou seja, sentir as pernas tremerem antes da palestra.
Ou também podia estudar à noite, o que não o impedia de trabalhar. Então, nesse enunciado aqui, o aposto o é uma palavra que sintetiza, resume a oração, tá? Podia estudar à noite, ok? Bom, como que a gente separa o aposto, então? Como que a gente encontra ele? Normalmente, ele é separado por vírgulas da palavra ou expressão a que se refere. Isso vai ocorrer nos seguintes tipos: explicativo, comparativo, circunstancial e da oração. Então, olha só, por exemplo, um aposto explicativo. A França, um país europeu, tem um cinema excepcional. Então, a minha vírgula aqui está separando. Por quê? O que é a minha França? Um país europeu. Ok? Depois, o aposto comparativo. Livros, pontes para o futuro, devem ser preservados. A minha vírgula aqui está comparando os meus livros com as pontes para o futuro. Depois, o aposto circunstancial. Devido às fortes chuvas, o espetáculo foi cancelado. Então, o meu espetáculo foi cancelado por qual circunstância? Pelas chuvas. E eu tenho ali a vírgula separando. Depois, o aposto da oração. Não se pode vencer todas. O que não quer dizer que vamos desistir. Então, de novo, aqui eu tenho a minha vírgula separando o meu aposto. Já o aposto enumerativo, ele é separado por dois pontos da palavra ou expressão a que se refere. Já os elementos do aposto, eles devem ser separados entre si por vírgulas. Às vezes, pela conjunção e entre os dois últimos termos. Então, olha só. Ela só via isto. Dois pontos. Eu vou ter aqui o quê? Um aposto enumerativo. Bicicletas, vírgula. O que é isso? É o meu elemento do aposto. Carros e confusão. Eu tenho aqui os meus dois últimos termos e o meu e separando eles. E em relação ao aposto recapitulativo ou resumidor, ele deve ser separado por vírgula da série de elementos a que se refere. Já os elementos dessa série devem ser separados entre si por vírgulas, às vezes pela conjunção e entre os dois últimos termos. Então eu tenho aqui os rios, vírgula, os mares e as florestas, vírgulas, vírgula. Tudo isso precisa ser preservado. Tá bom? Já o aposto distributivo, não é? Conforme nós falamos, separado da palavra ou expressão a que se refere por vírgula ou dois pontos. Então vamos ver aqui um exemplo. Compre 3 livros, um para Judite, um para Ricardo e outro para Estevão. Leve 2 lápis, um para você e outro para a sua amiga. Já o aposto de especificação, ele não deve ser separado nem por vírgula, nem por dois pontos. A atriz Sarah Bernhardt. Então, eu tenho aqui a minha atriz, quem é? A Sarah. Eu tenho aqui uma rua, a rua específica é a 13 de maio. Tá? Então, a gente não separa por vírgula ou por dois pontos.
E essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado. Tchau, tchau.